Glória a Deus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assentos, pode sentar em nome de Jesus. Eu também quero cumprimentar quem está assistindo através das redes sociais com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos porteiros. Deus abençoe os porteiros, a recepção, as intercessoras, a equipe de mídias, Ministério de Louvor, pastores, membros congregados. Deus abençoe a todos, visitantes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Judas, livro de Judas, epístola de Judas, versículo 14 e versículo 15. Judas, para quem não sabe onde está Judas, você localiza o livro de Apocalipse no final da sua Bíblia. Judas é um livro antes de Apocalipse, uma página ou duas páginas antes do livro de Apocalipse. Judas, como é apenas um texto, um conjunto de textos, não tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é apenas Judas mesmo, uma única epístola, versículo 14 e versículo 15. Quem achou, diga graças a Deus. O texto sagrado diz assim: dos quais também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar a todos os ímpios dentre eles, por todas as suas obras de impiedade que tem cometido impiamente, e por todas as duras palavras que os pecadores ímpios falam contra Deus, ou falam contra Ele, ou falam contra o Senhor. Não sei como está na sua tradução. Eu vou repetir a leitura porque eu preciso que você guarde tudo que está aqui no versículo 14 e no 15, porque vai ser a base da nossa pregação nesta noite. Dos quais também profetizou Enoque. Quem profetizou? Quem profetizou? Amém. Dos quais também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Qual era o número dele? Ele era o sétimo depois de Adão. Depois de Adão, o sétimo patriarca, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Enoque profetizou. Enoque era o sétimo depois de Adão, e Enoque teve uma visão celestial. E que visão é essa? Você pergunta para o texto vai te responder: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Essa foi a visão. Para fazer juízo contra todos. Enoque foi levantado para fazer juízo contra quem? Contra todos. E condenar a quem? Diga, condenar a todos. Todos quem? Você pergunta para o texto te responde: os ímpios dentre eles, por todas as suas obras de impiedade
que tem cometido impiamente, e por todas as duras palavras, e por todas o quê? Diga, as duras palavras que os pecadores ímpios falam contra ele, ou seja, falam contra Deus. Nós estamos na quarta da palavra, no nosso culto da fé inabalável, e o tema que nós estamos trabalhando é: chegou o tempo de recomeçar. E o subtema é: recomece guiado pelo Espírito Santo. Você pode dizer isso para alguém? Diga: recomece guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, quando nós fazemos a leitura do versículo 14, logo na primeira frase, tem coisas poderosas que precisam ficar guardadas no meu coração e no seu coração. O primeiro parágrafo diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Falamos muito que Enoque foi arrebatado. Falamos muito que Enoque andou com Deus. Mas percebam que o texto, quando Judas escreve, faz duas afirmações poderosas. A primeira, que ele profetizou. Eu preciso que você segure essa chave aí. Porque quando você vai estudar a respeito de como Enoque profetizou, você vai descobrir que ele profetizou cheio do Espírito Santo. Cheio de quem? E o texto também diz que ele era o sétimo. E Judas não colocou que ele foi o sétimo patriarca depois de Adão em vão. Tem um motivo pelo qual Judas escreveu que ele era o sétimo. Porque no hebraico, o sétimo é uma palavra hebraica que se chama Sheva, o Shevá, que significa completude, perfeição. Então, quando nós olhamos para Enoque, podemos perceber que era um homem que, além de agradar a Deus, Deus enxergava em suas atitudes completude, perfeição, justiça. Diga glória a Deus. Enoque foi um homem diferente da sua geração. Enquanto muitos viviam longe de Deus, Enoque decidiu andar com Deus. E como Enoque decidiu andar com Deus? Dando testemunho pessoal. Naquele período que Enoque viveu, os homens se perderam no meio do pecado, e cada um andava errante sobre o seu próprio caminho. No meio de tanta promiscuidade, Enoque toma uma decisão. As pessoas podem andar como quiserem andar, porém eu vou andar com Deus, eu vou agradar o coração de Deus. A grande pergunta que fica é: Enoque dava testemunho em todos os lugares que ele passava, e eu e você, nós também damos testemunho por onde nós passamos? Porque muitas vezes nós ficamos enciumados, ficamos invejosos, porque a Bíblia fala a respeito de alguns homens diferente
da forma como Deus fala ao nosso respeito. Mas a gente precisa entender por que a Bíblia fala tão bem a respeito de alguns homens. Algumas vezes, o meu testemunho e o seu testemunho fora da igreja desagrada a Deus, oprime o Espírito Santo. A pergunta que fica é: se fora da igreja o meu testemunho e o seu testemunho fere, machuca, oprime o Espírito Santo, desagrada a Deus, como Deus vai me olhar e vai te olhar da mesma forma que ele olhava para Enoque? Os homens naquela época viviam longe de Deus. Enoque decidiu andar com Deus. A pergunta que fica é: e eu e você? Será que nós não estamos longe de Deus? Porque vir ao culto é bom, mas não é suficiente. Deus me deu uma palavra para pregar nessa noite, e eu preciso pregar esta palavra. Eu preciso que vocês orem, intercedam por mim. Confesso para vocês que está sendo um desafio pregar hoje, porque a minha alma está ferida. Eu estou com a alma abatida. Mas mesmo com a alma abatida, eu não posso parar. Porque os grandes homens de Deus com a alma abatida, eles não pararam. A mulher de Ezequiel morreu. Deus disse para ele: você não vai tirar nem luto, você vai continuar profetizando. Jeremias era apaixonado por uma mulher. Deus disse: você não vai casar, você vai profetizar. Amós era boiadeiro e queria uma vida longe do ministério de profetizar. Mas Deus disse: não, não é como você quer, você vai profetizar em meu nome. Então é muito natural, em algum momento, os grandes homens de Deus da Bíblia, e nós também, ficarmos com a alma abatida. Recentemente o pastor Barbosa pregou aqui, e ele disse: não é vergonha nenhuma estar fraco. Vergonha é estar fraco e não pedir socorro. Vergonha é estar fraco e fingir que está tudo bem. Vergonha é estar no fundo do poço e estar fingindo que está tudo bem, quando na verdade as coisas não estão tão bem assim. Mas eu sempre disse que se eu tiver que cair, eu vou cair atirando. Satanás, o diabo, chora. Satanás, o diabo, quando ele atinge a sua alma, o objetivo dele é lhe parar. O objetivo dele é lhe fazer desistir. Ah, meu irmão, se for na força do seu braço, você para. Mas se for na força do Espírito Santo, o Espírito Santo entra dentro de você e coloca você de pé. O Espírito Santo entra dentro de você e te levanta.
o Espírito Santo entra dentro de você, e você, ainda que não tenha forças, você glorifica, você exalta, você se alegra, você fala em mistérios com Deus, porque não é na força do seu braço, mas é na força do braço de Deus. O eterno está aqui, o eterno está presente, o Espírito de Deus está soprando neste lugar, e Ele vai te levantar, e Ele vai te exaltar. Glorifica, 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 glorifica. Oh, Espírito Santo. A Bíblia mostra que Enoque teve intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus, profetizou cheio do Espírito Santo, agradou a Deus e foi tomado por Deus sem ver a morte. Diga glória a Deus. A Bíblia mostra isso, que Enoque teve intimidade com Deus. E às vezes nós queremos intimidade com muita gente, mas não buscamos intimidade com Deus. Irmãos, eu vou falar uma verdade para você. Ter amigos é bom, ter pai vivo é bom, ter mãe viva é bom, esposa, filhos. Mas se tem um negócio que é importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, é ter intimidade com Deus, é ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Os homens passam, as mulheres passam, mas Deus nunca vai passar. Como assim, bispo? Existem pessoas que é seu amigo hoje, amanhã não é mais seu amigo, passou. Sim ou não? Você tem marido hoje, daqui a pouco morre, acabou. Tem esposa hoje, daqui a pouco morre, acabou. Tem filho hoje, daqui a pouco morre, acabou, sim ou não? Tem mãe hoje, tem pai hoje, daqui a pouco morre, sim ou não? Mas Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar. Poxa, bispo, eu não gostei dessa mensagem não. Mas eu estou mentindo, irmãos. Assim como eu perdi meu filho há algum tempo atrás, tem pessoas aqui que perderam também. Algumas pessoas aqui não tem mais pai, algumas pessoas aqui não tem mais mãe, algumas pessoas aqui perderam o marido, algumas pessoas aqui perderam esposa. Mas se você está aqui, é porque você não perdeu a presença de Deus. Porque tudo na vida passa, menos o braço poderoso de Deus agindo na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Tudo isso que eu falei, irmãos, mostra uma verdade poderosa. Ninguém consegue viver uma vida tão alinhada com Deus sem a ação do Espírito Santo. Por que eu estou insistindo toda quarta-feira naquilo que Paulo falou em Efésios capítulo 5, versículo 18? Sejam cheios do Espírito Santo. Porque não tem como a minha vida, a sua vida ser alinhada com a vida de Deus, se não for por intermédio do Espírito Santo. Bispo, eu não consigo mais orar. Dos dois, um. Não. Dos três, um. Primeiro, ou você nunca teve Espírito Santo. Segundo, ou você perdeu o Espírito Santo. Terceiro, ou o Espírito Santo está oprimido dentro de você. Porque é impossível o Espírito Santo estar agindo na vida de alguém e esse alguém não sentir vontade de orar. Bispo, eu não tenho vontade de evangelizar. A mesma coisa.
É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não sentir vontade de falar do amor de Deus para as outras pessoas. Bispo, eu não consigo jejuar. Aí já não tem nada a ver com o Espírito Santo. Aí, ou você tem problema de saúde, ou você é fominha mesmo. Não pode ver comida. Porque jejuar é uma decisão que o homem toma, que a mulher toma, de mortificar a carne para agradar a Deus. Quando você toma remédio, Deus entende. Mas quando sua saúde é boa, é normal, e você não jejua nunca, isso é sinal que você é incapaz de trocar comida por um período de consagração pessoal a Deus. Quando você vai ver os textos originais, meditar e estudar, você descobre que Enoque, ele profetizou por causa do Ruach HaKodesh, que quer dizer Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas aqui eu estou falando do hebraico, não é do grego. O grego é Paracletos. Diga glória a Deus. As mensagens divinas frequentemente são descritas como vindo através do Ruach HaKodesh ou Hakadosh, em hebraico, que quer dizer Espírito Santo. E é por esse motivo que eu estou dizendo que Enoque, ele era cheio do Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que não se importam com o Espírito Santo. Eu tenho uma notícia muito desagradável para te dar. É impossível quem não se importa com o Espírito Santo alcançar a salvação. Não será salvo ninguém que não se importar com o Espírito Santo de Deus. Por quê, bispo? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele passa a habitar dentro de você, o Espírito Santo, ele traz os dons espirituais. Diga glória a Deus. Traz as virtudes do Espírito. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, quando passa a habitar dentro do homem, dentro da mulher, ele traz também o batismo com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas tem algo muito importante que o Espírito Santo traz, que se chama o fruto do Espírito. E sem o fruto do Espírito, viveremos uma vida de impiedade. E o que é viver uma vida de impiedade? É uma vida que despreza tudo aquilo que está ligado a Deus. O senhor pode explicar melhor, bispo? Despreza a oração, despreza a meditação na palavra, despreza o jejum, despreza a consagração pessoal, despreza os dons, despreza o batismo com o Espírito Santo, despreza a intimidade com Deus, porque as obras da carne começam a prevalecer. E quando as obras da carne começam a prevalecer, o que é que sobra? A mentira, a falsidade, o engano, as contendas, o palavrão, as gritarias e tudo aquilo que a Bíblia condena. Mas eu acredito que eu estou pregando para um povo cheio do Espírito Santo. Mas afinal, quem era esse Enoque? Gênesis capítulo 5, versículo 18 até o versículo 24 vai explicar tudo sobre Enoque. Se você fizer a meditação cuidadosa de Gênesis capítulo 5, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, você vai entender tudo sobre Enoque.
O nome de Enoque, no hebraico, significa Hanok, ou Hanoki, que quer dizer dedicado, consagrado, separado para Deus. Repita comigo, diga: Enoque era dedicado, consagrado e separado para Deus. O desejo de Deus nesta noite é que o Espírito Santo encontre aqui no meio de nós um homem, uma mulher, que ele seja dedicado a Deus, separado para Deus, consagrado para Deus. Se tiver aqui, dê um sinal, por favor. Enoque não apenas frequentava um ambiente espiritual. Nessa noite aqui nós estamos em um ambiente espiritual. Enoque não apenas frequentava um ambiente espiritual, ele viveu uma caminhada diária com Deus durante seus 300 anos. 300 o que, bispo? 300 anos. Nessa época, nesse período, os homens viviam até 900 anos. Na verdade, o filho de Enoque, Matusalém, viveu nada mais, nada menos do que 969 anos. Quando Enoque se converteu, Enoque tinha 65 anos. Ele tinha quantos anos? Era muito jovem, era muito moço ainda, era um garoto. 65 anos naquela época, que os homens viviam mais de 500 anos. Um rapaz de 65 anos era um rapaz muito novo, muito novinho. Ainda estava dando os primeiros passos da sua caminhada. Mas o texto bíblico diz que com 65 anos ele se tornou pai de Matusalém. E depois de 65 anos ele se converteu. Ele viveu no total 365 anos. Desses 365, 300 anos foi todinho dedicado para Deus. Hoje me sinto uma pessoa alegre, porque esse ano completa 25 anos que eu estou dedicando a minha vida toda para Deus, sem nem pensar na possibilidade de desviar do Evangelho. Mas eu gostaria muito que Deus me desse mais 50 anos de vida, porque se Ele me der mais 50 anos de vida, eu vou morrer com 100 anos. Aí alguém vai contar minha história e vai dizer: ele viveu 75 anos dedicado para Deus. Esse é o desejo do meu coração. Se for o desejo do coração de Deus também, glória a Deus e aleluia. Enoque não apenas frequentava um ambiente espiritual, ele vivia uma caminhada diária com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24, fala sobre algo poderoso. Diz que Enoque andou com Deus. Enoque fez o quê? Enoque fez o quê? Enoque andou com Deus. No hebraico, andar com Deus fala de comunhão contínua, intimidade diária e alinhamento de vida. Diga: comunhão contínua, intimidade diária, diga, e alinhamento de vida. Muitas vezes o que falta na minha vida e na sua vida é isso. É uma comunhão verdadeira com Deus eterno. Mas como tem uma comunhão verdadeira sem o Espírito Santo? Como tem intimidade diária sem o Espírito Santo? Como ter alinhamento sem o Espírito Santo? É o Espírito Santo que produz dentro de mim comunhão, que produz dentro de você comunhão com Deus, intimidade diária, alinhamento da minha vontade, da sua vontade, dos meus sonhos, dos seus sonhos, com a vontade de Deus, com os sonhos de Deus. O que atrapalha muitas vezes é que nós queremos viver os nossos sonhos e esquecemos
de sonhar os sonhos de Deus. Experimente um dia perguntar para Deus: Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Não faça uma pergunta para alguém, diga assim: você já sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Melhor esse negócio. Pergunte para essa pessoa aí: você já perguntou? Fala com voz de profeta. Diga: você já perguntou a Deus qual é o projeto dele para a sua vida? É importante, irmãos, você saber qual é o projeto de Deus para a sua vida. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Porque se você descobrir qual é o projeto de Deus para a sua vida, qual é o sonho de Deus para a sua vida, a sua vida vai dar um pulo, vai dar um up. Por quê? Porque a partir desse momento você vai conciliar os seus projetos com os projetos de Deus, os seus sonhos com os sonhos de Deus. Diga glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Enoque, ele não fazia uma visita ocasional buscando a presença de Deus. Era um estilo de vida adotado por ele. Bispo, o senhor pode melhorar isso aí? Posso. O que seria uma visita ocasional? Orar quando puder. Você pode orar e conversar com Deus todos os dias, mas você ora quando quer, quando você acha que deve, ou quando você está passando por uma tribulação. Porque muitas vezes é assim. Quando está passando por uma tribulação, corre para os pés de Jesus para pedir misericórdia, para pedir graça, para pedir cura, para pedir livramento, para pedir resposta. Ou seja, é uma visita ocasional. O que é uma visita ocasional? Não gosto de ler a Bíblia, não tenho paciência de ler a Bíblia, não entendo nada. Eu vou lhe explicar por que você não entende. Você não entende primeiro porque você não quer entender. Porque quando alguém vai aprender outro idioma, pega um livro de inglês e dê para alguém para ver se a pessoa vai entender na mesma hora. Ninguém vai entender. Mas se você tiver decidido que você vai falar inglês e escrever inglês, você vai se esforçar e você vai aprender. Sim ou não? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, para entender a Bíblia tem que ser pelo Espírito. Se você não buscar o Espírito, você não tem como entender a Bíblia. Terceiro ponto, tem muita coisa na Bíblia que me confronta e que te confronta. Confronta o meu pecado e o seu pecado. E nós não gostamos daquilo que nos confronta. Perceba que muitas vezes nós não temos tempo nem paciência para ler, para meditar a Bíblia, mas temos tempo e paciência para ficar no celular, de manhã, de tarde, de noite e às vezes a madrugada toda. Eu não sei onde é que uma pessoa que passa uma madrugada toda, e agora eu estou falando da juventude, porque nós que somos coroa temos mais o que fazer, né? Coroa não tem tempo para ficar, nem tempo nem disposição para ficar a madrugada toda no celular, senão no outro dia vai trabalhar morto, se conseguir levantar da cama, né? Se conseguir levantar, principalmente depois dos 40, o negócio é sério. Então, coroa fica procurando uma oportunidade para dormir, não é não? Sim ou não? Sim. Coroa fica procurando oportunidade para dormir. Tem gente que bota o celular no silencioso, bota no outro quarto. Tem gente que tem vontade até de quebrar o celular com a marreta para não acordar de noite. Mas jovem não, irmão. Jovem está cheio de saúde, cheio de vigor físico. Jovem adora ficar a madrugada toda no celular. Fazendo o quê? Deus sabe.
E Deus sabe mesmo. Deus sabe mesmo o que é que você fica fazendo no céu a madrugada toda. O que é que você fica fazendo, o que é que você fica conversando, o que é que você fica assistindo. Aí depois diz assim: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. E Deus está te olhando. Eu não oro porque eu não tenho tempo. E Deus está te olhando. Era o estilo de vida que Enoque adotou. Buscar todos os dias a presença de Deus. Que nós venhamos ter essa mesma maturidade, essa mesma visão de Enoque. Buscar a presença de Deus todos os dias. Irmão, se você buscar a presença de Deus todos os dias, a depressão vem, mas a depressão vai cair por terra. Se você buscar a presença de Deus todos os dias, a crise de ansiedade vem, mas vai cair por terra. A dívida vem, mas vai cair por terra. O levante do inimigo vem, mas vai cair por terra, por causa da presença de Deus na sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem 5 pontos importantes, irmãos, sobre Enoque, que precisamos saber, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nesses poucos minutos que me restam. O primeiro ponto, depois de estudar sobre o patriarca Enoque, eu ia falar em línguas estranhas agora. Ia ser umas línguas estranhas, as quais eu nunca tinha falado na vida. E ao mesmo tempo eu ainda iria me engasgar com a água. Mas se caso acontecesse, vocês corriam para me dar primeiros socorros, para eu não ser arrebatado de uma hora para outra. Primeiro ponto: o Espírito Santo nos ensina a andar com Deus. Quem pode repetir isso? Quem está comigo, diga amém. Repita isso, diga: o Espírito Santo nos ensina a andar com Deus. Sem o Espírito Santo você vai querer andar com todo mundo, menos com Deus. Sem o Espírito Santo você vai querer se relacionar com todo mundo, menos com Deus. Sem o Espírito Santo você vai sentir falta de muita gente, menos falta de Deus. Sem o Espírito Santo você vai querer dividir as suas emoções, seus sentimentos, seus projetos, seus sonhos com todo mundo, menos com Deus. Detalhe: quem vai fazer tudo e quem faz tudo por você é Deus. Nós somos de um nível de ingratidão e de egoísmo fora do normal. Se eu perguntar para qualquer pessoa: o que você tem na vida? Foi seu braço ou foi Deus? A maioria vai dizer: foi Deus. A pergunta que fica é: se foi Deus, qual é a posição de Deus na sua vida? Qual é a importância de Deus na sua vida? Mas isso fica para outro culto. Muito bem, o Espírito Santo nos ensina a andar com Deus. Hoje muitos querem promessa, vitória, portas abertas, mas poucos querem caminhar diariamente com Deus. Verdade ou mentira? Quem está comigo diz amém. Hoje todo mundo quer viver as promessas de Deus. Ah, mas eu tenho promessa de Deus. Hoje todo mundo quer vitórias da parte de Deus. Não, meu Deus vai me socorrer. Hoje todo mundo quer portas abertas. Glória a Deus. Deus tem porta aberta para você, diga amém. A pergunta que fica é: o que você está fazendo para essas promessas se cumprirem? Para essa vitória chegar? Para essas portas serem abertas? Quando você não está na igreja, como é a sua vida com Deus?
lá na sua casa. Irmãos, esta palavra é verdadeira, esta palavra não mente. Deus não pode mentir. E a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. E a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Dentro da sua casa, Deus está vendo o que você está fazendo. Dentro da sua casa, Deus sabe qual é o seu comportamento. Aonde você andar, Deus sabe quais são os seus pensamentos. O Espírito Santo de Deus, o qual eu estou pregando agora, está sondando o seu coração agora, está sondando a sua mente agora. A pergunta que fica é: o que está dentro da sua alma agora, o que está dentro da sua mente agora, glorifica a Deus? Exalta o nome do Senhor? É pensamento de um homem, de uma mulher que um dia teve encontro com Deus? Se não for, peça misericórdia a Deus e se arrependa dos seus maus caminhos. Você vai ver as promessas de Deus se cumprirem. Você vai ver as vitórias chegarem. Você vai ver as portas se abrirem. Mas aprendam primeiro a ter uma vida diária de relacionamento com Deus. Enoque nos ensina que antes de viver o sobrenatural, é preciso desenvolver intimidade com Deus. É preciso desenvolver o quê? Intimidade com Deus. Às vezes nós queremos viver o sobrenatural da parte de Deus, sem intimidade com Deus. Bispo, o que é o sobrenatural? O sobrenatural de Deus é tudo aquilo que você não pode fazer. É tudo aquilo que você sabe que somente Deus pode realizar na sua vida. Isso se torna o sobrenatural de Deus. Mas muitos de nós queremos viver esse sobrenatural, nessa dimensão espiritual, nessa profundidade. Mas esquecemos disso, de desenvolver primeiro relacionamento e intimidade com Deus. Eu estava em Irará, de manhã cedo, passei um período orando de joelhos na sala, e de repente eu ouvi a voz de Deus, dizendo assim: não há mais quem me busque, não há mais quem tenha temor de mim. Eu disse: meu Deus, mas eu conheço tantos crentes, são tantas igrejas, são tantos evangélicos. E o Espírito Santo dizia para mim: é verdade, tem muitas igrejas, é verdade, tem muitos evangélicos, mas o que Deus falou no meu coração não foi que tinha poucas igrejas, não foi que tinham poucos evangélicos, foi poucos que buscam Ele. Porque uma coisa é ter muitas igrejas, uma coisa é ter muitos evangélicos, outra coisa são homens e mulheres que buscam a presença de Deus. Na maioria das vezes, irmãos, nós vamos orar a Deus não para buscar a presença dEle, não pelo prazer de conversar com Ele. Na maioria das vezes nós vamos conversar com Deus para pedir, orar por causa do propósito tal,
Orar por causa da situação tal. O meu pai está doente, minha mãe está doente, meu irmão está doente, minha irmã está doente, o meu filho, a minha filha, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou desempregada, meu casamento está abalado, eu preciso de uma porta de emprego, eu estou endividado. A maioria das vezes que nós buscamos Deus, não é para se relacionar com Ele, não é para dizer: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro, Espírito Santo, obrigado por habitar dentro de mim, Espírito Santo, obrigado por tua presença, Espírito Santo, obrigado por ser meu consolador, obrigado por ser o meu advogado, Espírito Santo, obrigado por não permitir eu me desfalecer no meio do caminho, Espírito Santo, obrigado por me sustentar. Nós não buscamos Deus nesse nível de relacionamento e de intimidade. Nós buscamos, na maioria das vezes, para pedir, 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 pedir e pedir. Raramente buscamos Deus para agradecer alguma coisa. Somos ingratos. Pedimos a Deus, pedimos. De tanto pedir, Deus faz, Deus realiza. E depois que Ele faz, muitos de nós não agradecemos a Ele. Tem gente querendo viver milagres sem presença de Deus. Querem vitória sem oração. Querem crescimento sem comunhão. Mas Deus está levantando uma geração que vai voltar a buscar a presença dEle. Deus está levantando uma geração que vai voltar a ter relacionamento com Ele. Deus está levantando uma geração que vai voltar a mergulhar na mirra ardente, que vai voltar a mergulhar em um nível mais profundo de intimidade com Deus. Deus está levantando uma geração que todos os dias vai dizer: existe um nível mais profundo, e é nesse nível que eu quero estar. Existe um nível mais profundo, e é nesse nível que eu quero mergulhar. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos hoje com o nosso irmão Enoque. Enoque profetizou contra o pecado. Judas versículo 14 diz isso. Diz que Enoque não ficou calado. Judas 14, verso 14 e verso 15. Diz que Enoque não ficou calado diante da impiedade. Ele profetizou contra a impiedade. E nós, essa atitude de Enoque de combater a impiedade, de combater o pecado, chamou a atenção de Deus. E nós também profetizamos contra o pecado, nós também combatemos o pecado, ou nós algumas vezes promovemos o pecado. Eu recebi uma palavra de Deus, eu preciso pregar essa palavra. Algumas vezes, missionário, Deus plantou no meu coração essa palavra, eu preciso falar. Algumas vezes, nós que somos crentes em Cristo, que deveríamos combater o pecado, às vezes promovemos o pecado. Em hebraico, Enoque poderia ser chamado também de Navi.
que quer dizer profeta em hebraico, Navi. Além de profeta, quer dizer também porta-voz. Alguém levado para transmitir a voz de Deus. Alguém levado para transmitir o quê? A voz de Deus. Enoque viveu uma geração corrompida, mas permaneceu cheio do Espírito Santo. Enoque viveu em uma geração corrompida, mas permaneceu cheio de quem? Do Espírito Santo. É isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem quer ser cheio? Glória. O Espírito Santo não foi dado para a igreja se adaptar ao pecado. O Espírito Santo foi dado para a igreja confrontar as trevas e vencer o pecado. O Espírito Santo é o que me ajuda, é o que te ajuda a vencer o pecado. Sem o Espírito Santo não tem como nós vencermos o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado nos acompanha de perto. O pecado nos acompanha como? De perto. Irmãos, todo dia o pecado vem. Para mim e para vocês. Mas é todo dia mesmo. Às vezes o pecado vem no culto, sim ou não? Sim. Às vezes o pecado vem perturbar a nossa alma no culto. É por isso que é bom pegar o celular na hora do culto e desligar ele. Porque se você ficar distraído, uma senha de Deus desce para você e você não vê. E é isso que o inimigo quer. Mas você é um soldado que não pode, não vai ficar distraído no campo de batalha. Diga glória a Deus. Enoque profetizou contra a impiedade, contra a rebeldia, contra a dureza do coração dos homens. Impiedade em hebraico é rachar. É um termo comumente traduzido como ímpio, significando alguém perverso, alguém culpado ou alguém injusto. No contexto bíblico hebraico, impiedade refere-se à ausência de temor. Ausência de quê? Ausência de temor de Deus. Ausência de respeito a Deus. Ausência de devoção a Deus. Caracterizando uma postura indiferente ou rebelde, ativa contra Deus. E Enoque não teve medo. Na época dele, ele profetizou contra todo tipo de impiedade. Ele não aceitava. Às vezes, irmãos, nós concordamos com o pecado. Às vezes, nós não cometemos o pecado, mas estamos perto de alguém que comete o pecado. Nos relacionamos com gente que comete a impiedade. Somos coniventes com o pecado. Eu tenho uma notícia desagradável para você. Ser conivente com o pecado ou omisso ao pecado faz de você um pecador também. Porque Deus não me chamou, Deus não te chamou para ser conivente com o pecado, para ser omisso ao pecado, mas para profetizar contra o pecado, para profetizar contra as trevas. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Terceira coisa que aprendemos com Enoque: quem anda com Deus deixa um legado. Percebam que Jared era pai de Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou quem?
Noé. E o que é que tem a ver isso? Irmãos, por causa da graça, por causa do poder de Deus, por causa da intimidade de Enoque com Deus, por causa da presença de Deus tão latente na vida de Enoque, a descendência dele foi uma descendência abençoada. Matusalém, quando saiu de dentro das entranhas de Enoque, já saiu para ser conhecido como o homem mais velho da história da humanidade. Todo mundo já ouviu falar de Matusalém, mesmo sem saber quem é Matusalém. Porque quando você chega, principalmente em empresa, que tem aqueles coroa que já tem muito tempo de caminhada, que já se aposentou, continua trabalhando na mesma empresa, aí chega alguém e diz assim: esse daí é o Matusalém da empresa, sem nem conhecer a Bíblia. Às vezes é um velhinho que tem na rua onde a pessoa mora, que vai andando, já todo devagarzinho, 95 anos, todo durinho, 100 anos, todo durinho. Alguém diz aí: lá vai Matusalém, ó. Mesmo sem conhecer quem é Matusalém. Mas o Matusalém aqui da Bíblia, filho de Enoque, ele viveu 969 anos, porque ele foi abençoado quando ele ainda estava nas entranhas de Enoque. Esse Matusalém se tornou pai de quem? De Lameque. E Lameque se tornou pai de quem? De Noé, o salvador da humanidade. Mas a história de Noé a gente conta em outra oportunidade, que foi outro homem também cheio do Espírito Santo. Seu legado alcançou muitas gerações depois dele. É importante dizer, irmãos, que da mesma forma como as bênçãos alcançam os filhos, as maldições podem atingir os filhos também. Então, em nome de Jesus, faça uma escolha hoje, andar na presença de Deus, ter intimidade com Deus. Algo que eu não sabia: Matusalém significa em hebraico o dilúvio, ou a inundação que será enviada quando este já estiver morto. Matusalém significa o quê? Olha só o cuidado de Deus com a humanidade. Deus usa a vida de Enoque para gerar um filho chamado Matusalém. O significado do nome de Matusalém é dilúvio ou inundação que será enviada depois que este morrer. Ou seja, o que o texto está dizendo é que quase 1000 anos antes do dilúvio, Deus já estava avisando para o povo: se arrependam, mudem de vida, porque se não se arrepender, se não mudar de vida, a justiça um dia vem. Diga misericórdia. Irmãos, isso é poderoso demais. Um homem cheio do Espírito Santo pode abençoar gerações inteiras. Um homem cheio do Espírito Santo pode fazer o quê? Diga abençoar gerações inteiras. Olhe para alguém precisa ouvir isso. Diga: Deus te chamou para você abençoar. Diga: a sua geração. Diga aí: a próxima geração. Eita glória! Quem crê nisso, irmãos? Irmãos, eu creio nisso até os ossos. Bispo, o que é que o Senhor tem para abençoar essa geração e a próxima geração? Irmão, irmã, em termos de dinheiro eu não tenho nada, mas eu tenho a palavra de Deus. E a palavra de Deus já é suficiente para me abençoar e para te abençoar. Oh glória!
Talvez sua família ainda não esteja onde deveria, mas continue andando com Deus, porque uma vida na presença de Deus produz salvação dentro de casa. Alguém precisa ouvir isso? Diga, mas continue andando com Deus. Fala de novo, diga, continue andando com Deus, porque uma vida com Deus, diga, produz salvação, diga, dentro de casa. Quem crê nisso? Quarta coisa que nós aprendemos com Enoque, e meu tempo está acabando. Tem aí aquela música, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na curado. Glória. Quarta coisa que nós aprendemos com Enoque. Enoque agradou a Deus. Enoque fez o quê? Agradou a Deus. Ele agradou tanto a Deus que quando você chega em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, no meio dos grandes heróis da fé, está lá o nome de Enoque. Antes de ser arrebatado, ele alcançou testemunho de alguém que agradava a Deus. Enoque agradava a Deus. Enoque não buscou agradar os homens, buscou agradar a Deus. A pergunta que fica é: você que está aqui nessa noite, você que está assistindo através do YouTube, você tem buscado agradar a Deus ou agradar aos homens? Se você tem buscado agradar a Deus, então se prepare, porque a bênção que recaiu sobre Enoque vai recair sobre a sua vida também. Hoje muitos querem aplausos, reconhecimento, posição, mas Enoque queria a presença de Deus. Para Enoque só importava isso, a presença dele. Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos. Deus está procurando homens e mulheres que sejam disponíveis. Eu vou repetir isso. Deus não está buscando um homem perfeito, uma mulher perfeita. Deus está procurando alguém disponível para buscar a presença dele. Pergunta para essa pessoa aí: você está disponível? Pergunta para outro: você está disponível? Ô meu irmão, se você estiver disponível nessa noite, se você estiver disponível amanhã, se você estiver disponível na semana que vem, eu tenho convicção que Deus vai te visitar, e não apenas te visitar, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua descendência. Oh glória, oh Jesus. Deus procura homens e mulheres que decidam hoje: eu vou andar com Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida. Quem pode dizer isso? Eu vou andar com Deus, mesmo em meio a essa geração corrompida. Olha o que você está falando. Você acabou de atrair a atenção de Deus. Eu vou repetir. Você acabou de atrair a atenção de Deus. A quinta coisa que a gente aprende com Enoque, e a gente encerra aqui: o arrebatamento de Enoque é sinal profético. O arrebatamento de Enoque é o quê? Porque Enoque foi tomado por Deus antes do dilúvio, ou seja, antes do juízo. Deus arrebatou Enoque. Isso aponta para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Diga: Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar o seu povo. Enoque andou com Deus, agradou a Deus,
profetizou cheio do Espírito Santo, deixou um legado e foi tomado por Deus. Tudo começou quando ele decidiu viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Chegou o tempo de recomeçar. Mas para recomeçar de forma perfeita, é preciso recomeçar cheia do Espírito Santo de Deus. Fique de pé.